Dando continuidade, vamos trabalhar agora, certo? Os conceitos de planos paralelos. Bom, no caso aqui, planos paralelos aos... Tá errado, né? Paralelos aos eixos e aos planos coordenados. Ok? Então vamos lá. Seja a equação do plano. Então, dada a equação do plano, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Primeira coisa, né, é o plano que passa pela origem. Plano que passa pela origem. Então, esse plano que passa pela origem, né, ou seja, o ponto 0, 0, 0 pertence a π, certo? Daí, simples assim. Se ele passa pela origem, então no lugar do x, y e z, né, ao colocar 0, eu encontro que o d é o 0, tá? Então, aí a equação desse plano que passa pela origem, no final das contas, é uma equação que tem esse formato aqui, certo? Ok? Segunda situação é o seguinte: planos paralelos, né, os planos paralelos aos eixos coordenados, Então é o seguinte: primeira situação, situação A, se A igual a zero, n fatorial 0, ou seja, n fatorial o vetor normal vai ser formado por 0, b e c, que é perpendicular ao x, portanto, π paralelo a OX, certo? Se a normal é perpendicular ao x, né? Sabendo que π é perpendicular ao plano π, então a normal é perpendicular ao plano π, consequentemente paralela ao plano coordenado OX, né? Daí temos a seguinte equação: by cz mais d igual a zero. Exemplo de um plano desse modo aí é o plano 2y mais 3z menos 6 igual a zero. Ok? Um B é o seguinte: quando nesse vetor normal o b é zero, ou seja, a minha normal é A0C, ok? Que é perpendicular ao y, portanto, π é paralelo a OY. Então vai ser assim: AX, o B não tem, CZ mais D igual a zero. E por fim, o C é quando a terceira coordenada do vetor normal ao plano é zero. Consequentemente, ele é perpendicular a OZ, portanto, o plano é paralelo ao plano coordenado OZ, ou seja, é um plano que tem essa caracterização aqui, tá bom? 3 é o seguinte: planos paralelos aos planos coordenados, certo? E aí é o seguinte: anteriormente, certo? A gente trabalhou aí aos eixos coordenados, agora aos planos coordenados, tá? Anteriormente foi aos eixos coordenados, agora são aos planos coordenados. Ok? Então vamos lá. Aos planos coordenados, então vamos zerar duas das coordenadas. Então o normal ele é aquele 00C, né? Que é o C001, ok? Você tem isso aqui.
que é igual a um CK, né? CK. Portanto, π paralelo a x ou y, certo? Daí, nós temos o seguinte, vai ser CZ mais D igual a 0, C diferente de 0, certo? Como isso acontece, temos que o meu Z, né, vai ser o DC menos DC, tá ok? E aí, logo, os planos da forma Z igual a K são paralelos a x ou y. De forma análoga, você tem o B, que é um plano paralelo a x ou z, um π, né? Então é formato quando y igual a k. E um C, o plano paralelo a y ou z é o plano coordenado yz. Então vai ter esse formato aqui, tá bom? Exemplo. Determinar a equação cartesiana. Determinar a equação cartesiana do plano que contém o ponto A, dado por 2, 2 menos 1, e a reta dada da seguinte forma: x igual a 4, y igual a 3. Vamos lá para solução. Seguinte, de R temos uma reta, né? Temos o seguinte, que aqui no caso o ponto 4, 3 e 0 pertence à reta R, né? E ela vai ter como vetor diretor o vetor 001, tá? Vetor diretor, ok? Você vai ter isso aí, tá bom? É como se aqui tivesse escrito, por exemplo, mais 0t mais 0t, ou seja, 0, 0, ok? E lá no z, você seria o próprio t, tá bom? Então seria o 0 mais um t. Como se o z ele fosse realmente o meu parâmetro, tá? Então eu tomo isso aqui, tá bom? E aí você tem o que? Você tem uma reta. Ele diz que a equação cartesiana do plano que contém a e a reta. Então ele contém o que? Então se eu dado o plano aqui, ele contém essa reta R e um ponto A ali dado. E aí eu encontrei um ponto B pertencente a R, que esse ponto B foi 4, 3 e 0. E eu encontrei o vetor diretor, que é o vetor diretor 001, tá? Com isso, você tem o seguinte, se eu tenho AB aqui, né? E esse AB, então presta atenção, vou fazer aqui. O AB nosso, que é B menos A, ele vai ser igual a 2, 1, 1, que foi o B menos o A, certo? Que é o 2, 2 menos 1. Opa, aqui já deu resultado, né? O B aqui, ele é o 4, 3, 0. Fazendo aqui as contas, 2, 1 e 1, tá? E V, certo? E eu tenho V aqui também. Eu tenho AB, eu tenho o vetor V, certo? O que acontece, que eu tinha falado anteriormente, se eu tenho essas duas retas aqui, se eu fizesse, no caso, quisesse achar normal, era o produto vetorial de AB vezes V, certo? Só que existe um modo um pouco mais simples, que é o seguinte: após isso, seria o meu primeiro passo. O meu segundo passo seria o quê? Pegar um AP, né, vezes escalar com V,
ele seria igual a 0, né? O resumo desse ponto 1 e 2, na verdade, é fazer o produto misto. De quem? Produto misto que eu vou pegar aqui o meu AP, o meu V e o meu AB e dizer que ele é igual a 0, porque esses três retas aqui tem que ser coplanares. E aí eu coloco, né, como uma matriz. Ok? Igual a 0. E eu simplesmente faço essa conta. Ao fazer essa conta, com matriz, coisa e tal, tal e coisa, você vai encontrar... Opa! Essa é a tua resposta aqui, tá? X menos 2y mais 2, como z ele é zerado aqui, então π, né, é paralelo ao eixo OZ, certo? E daí, se ele é paralelo ao Z, π é perpendicular a x OY, tá? Então é isso aí, uma exemplificação desse problema aí que envolve, né, conceitos da ser paralelo ao eixo ou ao plano, tá bom? Então vamos lá. Continuando esse aqui, nós temos aqui, além da equação geral, nós temos as equações paramétricas do plano, certo? Equações paramétricas do plano, ok? Então vamos lá estudar essa equação paramétrica do plano. Então vamos definindo aqui, né? Então seja um plano π, onde você tem aqui que a x0, y0, z0 pertence a π. E dado o U, A, B e C e o V, A2, B2, C2, vetores não colineares. Vetores não colineares. Vetores não colineares. Tomando P, que é o x, y, z, que pertence a π, que pertence a π, passa por A e é paralelo aos vetores e é paralelo aos vetores U e V, se e somente se H T pertence a R, tá ok? Aí vamos lá. Vou fazer esse desenho aqui para vocês. Mais T, V, tá? Então seria... Vamos lá. E aí, você tem o que aqui? Você tem o x, y e z. Você vai ter aqui como se fosse o meu plano π, tá? Você tem aqui o U, você tem aqui o V, tá bom? Tem aqui o P. Dou uma esticada aqui. Dou uma esticada aqui, tá? Aqui é exatamente o meu HU. Opa. Aqui é o meu HU, tá bom?
E esse aqui é o meu TV, tá? Aí, mas o que acontece? Mas o meu AP é o meu P menos A, que ele vai ser x menos x0, y menos y0, z menos o z0. Daí, você tem o seguinte, que esse x menos x0, y menos y0, z menos z0 é igual a h, a1, a2, a3, mais t, a2, b2, c2, tá? No final das contas, tu vai ter essa expressão aqui, ó. Isso é igual a coordenada a coordenada x, o y, y0, a2h, quer dizer, b1h mais b2t, e o z, que ele vai ser o z0 mais c1h, c2t. Você vai ter isso aí, tá? Então essa é chamada equações paramétricas do plano. Por exemplo, vamos lá. Dê as equações paramétricas. Dê as equações paramétricas do plano que passa pelo ponto A, que vai ser o ponto 2, 1 e 3, e é paralelo aos vetores U dado por menos 3 e 1, e o V, que é o 2, 1 e menos 2. Ok? Então, se eu não fosse tentar encontrar aqui essas equações paramétricas, do jeito que eu coloquei anteriormente, certo? Primeiro eu tomo um ponto P, né? Sempre tomo um ponto P pertencente ao plano. Daí, né, você vai construir segundo que a gente escreveu lá. Tu vai ter o AP, né? Aí no caso, aqui seria o P, seria o subtraindo pelo A, que foi dado aqui, igual a um H, o primeiro vetor, menos 3 e 1, mais T, o segundo vetor, 2, 2 e menos 1. No final das contas, tu vai ter x igual a 2 menos 3h mais 2t, y igual a quanto? 1 menos 3h mais 1t, e o z igual a 3 mais 1h menos 2t. Note que eu faço tudo abordando aqui essa questão aqui, tá? AP, no caso nosso aqui, é um ponto A, que eu tinha escrito, AP, certo? E ele vai ser a soma do HU com o TU, tá bom? HU com TV, tá ok? Ele vai ser a soma disso aqui. Na verdade, só para ficar claro aqui, quando eu faço uma soma, né? Aqui é o vetor x, aqui é o y, aqui é o x mais y. Então aqui é o HU mais o TV. TV é bem aqui, tá bom? E aí eu faço essa soma, tá? Ok?